É isso aí, pessoal. Então, começamos a gravar já. Um bom dia para vocês. Nós chegamos a entrar aqui nesse penúltimo tópico, na aula passada. E para lembrar um pouquinho o que a gente falou, a gente viu aí a nossa autora falando que a moral ela é instituída de forma diferente, segundo as diversas culturas, ao longo do tempo, etc. e tal, mas essa moral é sempre uma padronização da cultura, e essa padronização, esse enquadramento, né, é que torna a dimensão moral, ou ética, se quiser assim, digamos assim, âmbito do previsível, né, da previsibilidade. De tal modo que, vocês devem se lembrar do exemplo que eu dei, do sujeito que transgride esses padrões. Né? Você tem graus de reação na medida do grau da transgressão. Né? A princípio, você ri, se for né, uma pequena zombaria, uma brincadeira, coisa assim. Você começa a achar, digamos assim, instigante, se percebe que é um pouco mais sério. Mas, sei lá, eventualmente a pessoa está bêbada, tomou muito café na cantina, não sei. Aí você começa realmente a se preocupar quando vê que já não é brincadeira mais. E você entra em pânico quando percebe que a sua integridade e a dos outros, e a do sujeito também, está em risco, porque de repente a transgressão chega a um ponto que você conclui que esse sujeito já não responde pelo que ele faz. Né? Bom, se ele não responde, o que você pode esperar? Não, qualquer coisa. Qualquer coisa de pior, evidentemente. Né? Então, é hora de você ligar para a Barbacena e sair correndo. Né? Enquanto você corre. Bom, de tal modo, né, que se o cônjuge, ou cônjuge, segundo Sérgio Moro, virar para você e falar, como você é previsível, você vai responder, sorte sua. Né? Bom, vamos lá. Então, o padrão de conduta, ele tem aí digamos, essa função de manutenção, né, dos laços sociais e da saúde, né, dos indivíduos na relação de uns com os outros. E, claro, é necessário que seja assim, porque também, quando você, né, tem uma expectativa sobre a conduta do outro indivíduo, sei lá, esse outro indivíduo é um amigo, ou é um vizinho, ou é uma autoridade, qualquer médico, sei lá, qualquer coisa. Você tem ali uma noção de como que esse indivíduo vai agir. Assim como também você vai ter algumas noções se você estiver sozinho no cinema e um indivíduo escolher se sentar do seu lado quando todo o cinema está vazio. Você certamente vai ter uma expectativa do que está por vir. Não pense muito nisso. Né? Corra. Enfim. Essa expectativa, ela faz com que você, digamos assim, economize a sua energia psíquica em ficar pensando, né, o que esperar. Você, né, já sabe o que esperar de acordo com o que é essa norma de ação, né, dos diferentes, digamos assim, papéis que os indivíduos exercem em determinadas situações. Né? Então você não está lá torrando, né, os seus neurônios, fritando nas possibilidades. Você já tem uma que é padrão. De modo que você pode, né, usar essa energia psíquica
para outras coisas, por exemplo, para pensar melhor, para prestar atenção no que a pessoa diz e se ela está mesmo, né, inoculando a vacina em você ou não. Estou falando isso porque rolou uma treta estranha, né, de pessoas, não sei, enfermeiras por aí, supostamente, eu ouvi dizer, não vi, né, que estariam economizando vacina, guardando vacina, então não injetava tudo, né, nos idosos. Um amigo meu virou para mim e falou: e você aí achando que a humanidade ainda tem algo de bom, o ser humano é tudo imprestável e tal. Nós não está falando sobre isso, né? A tal natureza humana que leva as pessoas a economizarem vacina, olha que coisa estranha, né? É como se vacinas existissem naturalmente, ou como se a economia fosse natural, e por aí vai. Assim como a maldade, etc. Não é. Né? Assim como essa energia psíquica e a nossa psique, os nossos, digamos assim, comportamentos, nossa índole, nossa subjetividade, se somos pessoas, sabe, altruístas ou egoístas, ou se somos pessoas delicadas, doces, atenciosas, ou se somos rudes, brutos, trogloditas, etc. Tudo isso é produto da sociedade, né? E, claro, da forma como fomos respondendo a ela, né? Essa resposta, por vezes, nos é sugerida, e aí nós abraçamos, né, uma forma de responder as coisas. Por vezes a gente muda, né? Ainda bem, né, que a gente muda. Há quem diga, né, eu sou assim. Você sabe quando a pessoa acha que você tem que gostar dela porque ela é assim? Olha, ninguém é assim. As pessoas mudam. Mesmo aquele que insiste em não mudar, uma hora, né, a água mole na cabeça dura dá uma, digamos assim, moldada, faz uma jardinagem ali na cabeça do sujeito. E afinal, por que não reconhecer, né, que o que somos já não é mais aquilo que éramos, nós estamos mudando o tempo todo. Se nós vamos ao médico, vamos a um terapeuta, vamos à escola, assistimos, sei lá, uma palestra, um vídeo, não sei o que, uma live dessas coisas, estamos em busca de conhecer coisas, de certa forma estamos em busca de mudar. Né? Bom, mas não mudamos a ponto, né, de nos tornarmos inesperados. Né? Na verdade, acho que a mudança é no sentido contrário. Nos tornamos cada vez mais tranquilos em relação a isso aí que, como eu tinha colocado também no finalzinho da aula passada, a princípio parece uma forma de violentar o indivíduo, né? Você enquadrar o indivíduo e a liberdade do indivíduo de ser quem ele quiser ser. Bom, e quem ele quer ser? Né? De onde ele tirou o que ele quer ser? Não é mesmo? Olha, essa ideia de uma liberdade do indivíduo querer ser quem ele quiser tem que levar em conta que essa liberdade se exerce, né, em meio a situações bem determinadas. Né? O sujeito vira para você e fala assim, ó, tá aqui candidato a prefeito, merda, e esse é o bosta, qual que você quer? Você vai exercer a sua liberdade de escolha, né, entre itens do cardápio que não foi você que escolheu. Assim como nós não escolhemos estar aqui, né? Nascermos onde nascemos e na época em que estamos e uma série de outras coisas, e nada disso que nos determina, assim como a sociedade nos determina, tira, né, essa nossa capacidade de responder a esse meio, a essas determinações. Ou seja, nós exercemos liberdade na medida mesmo em que há, né, essas determinações. Como dizia lá
filósofo alemão, Kant, e nós, de repente, vamos voltar a falar dele. O pássaro não voa apesar da gravidade, mas graças a ela. Né? Ao contrário, o que seria uma liberdade incondicionada, né? Absoluta, indeterminada, sem limite? Seria uma liberdade vazia. Né? Não teria em que exercer-se. Vamos lá, né? A gente vai falar disso depois. Isso aqui é a autora vai dar aí pra gente dois conceitos de violência. Já que estamos falando de uma padronização da cultura, e se isso, né, seria violência ou não. Né? Então, ela está dizendo aqui que esses padrões, eles têm como finalidade justamente, né, conter a violência. Né? Quer dizer, que violência? Seria uma violência de uma existência sem normas. Mas isso só aconteceria se fôssemos animais. Mas se fôssemos animais, estaríamos praticando violência uns com os outros quando a gente, né, vai almoçar, por exemplo? De tal modo, por que dessa pergunta? Porque, de algum modo, só há violência onde há norma. Né? Só há crime onde há um legislador definindo que tal coisa, tal comportamento, tal atitude, não sei o que, é criminosa. Se o legislador, né, o deputado lá, não aprova o projeto de lei falando que tráfico de maconha é droga, não há tráfico de maconha, não há crime. Como, assim, como dizer o seguinte, não é exatamente, né, evitar a violência. Né? O padrão, ele tem muito mais, assim, como finalidade uma ampliação, né, das nossas relações, justamente na medida em que partimos de um ponto, né, de entendimento mútuo, de expectativa e tal, a partir do qual a gente avança. Sem esse padrão, né, de onde partiríamos? Do inesperado. E o que seria isso? Né? Não seria muito proveitoso. Tal como não é muito, digamos, inspirador. Se você está ali, sei lá, procurando, tá lá no ponto de ônibus à noite, né? No ônibus não passa, né? Mas vai passar. Então você continua lá, até porque chegar em casa a pé é muito longe. Então você está lá, e aí você aproveita que, sei lá, você curte música e está lá já pensando numa melodia, umas coisas, uns alternâncias aí de acorde, harmonias e blá. E de repente aparece alguém, do nada, da escuridão, vindo na sua direção. Você vai pagar para ver? Bom, pagar para ver é uma forma, né, de mostrar ao sujeito que você está disposto a pagar para ver. Se você está disposto a pagar para ver, é porque talvez você, né, não vai perder seu dinheiro. Talvez ele perca o dele. Né? Mas olha, vai saber. De repente esse sujeito está armado. De tal modo que só adianta você fugir se tiver tudo muito escuro mesmo e você conseguir ter tempo, né, de sair da reta. Enfim, não é uma situação muito criativa para quem é músico ou qualquer outra coisa. Sei lá, você vai fazer. A propósito disso, o pessoal que fala em
legalizar o porte de armas, etc., sobre o qual eu confesso ter dúvidas. Porque, bom, na verdade, eu não vou falar das minhas dúvidas, porque elas não me interessam tanto, pelo menos não agora. Mas uma das coisas que me faz pensar que é um mau negócio é porque as pessoas que estão a favor imaginam que você portar uma arma te protege, por exemplo, de um assalto. Um assalto, a invasão à sua casa, esse tipo de coisa. Né? Mas isso é uma possibilidade. Há outras, igualmente consideráveis. Por exemplo, o sujeito já chegar em você com a arma dele apontada para você. O que você vai fazer? Você vai dizer para ele, só um instantinho que eu vou tirar a minha arma aqui. Aí ele olha, vê que você está armado. E o que ele vai pensar? Esse cara aí, eu não posso virar as costas para ele, porque ele está armado, não é? Então o que ele vai fazer? Vai te matar. Né? Se ele for esperto. Se ele for burro, você mata ele. Vocês percebem que o povo começa a achar que o negócio é simplesmente apontar a arma e pronto, acabou. Resolveu. É puro sadismo também. O povo tem na cabeça. Mas porque a fim de matar a gente. De matar o patrão, nunca, né? Mas matar pobre aí na rua e tal, o povo adora pensar essas coisas. Enfim, quando na realidade, a melhor das hipóteses é um bang-bang. Né? Você sacou sua arma e o cara ainda não atirou em você. E aí? Quem atira primeiro? Quem vai acertar? Sério que é uma boa ideia querer ver no que vai dar isso? Sinceramente, se o cara saca a arma pra mim, eu falo, leva, tudo seu. Se quiser, abaixa as calças também, tá? Tudo seu. Não tem dono. Tudo certo. Agora tem. Agora tem dono. Enfim, óbvio, se for só o meu, tudo bem. Sem contar que essas dúvidas que eu havia citado dizem respeito também ao fato de que o Estado possui um monopólio do uso da violência. E esse monopólio, ou pelo menos é uma pretensão ao monopólio do uso da violência, ele está sujeito ao uso e abuso do governante do momento. Né? De modo que o que nos pode proteger de quem nos protege? Né? Quem policia a polícia? O STF. E quem é que STFa o STF? Se você precisar entrar na justiça contra a justiça, onde que você vai fazer isso? E olha, isso parece bobeira, mas não é não. Esse é um problema atual, atualíssimo, se a gente pega aí o que é o judiciário, não só o brasileiro, mas veja o que é o brasileiro. Né? Hoje, a gente percebe o seguinte, que esses caras eles se desencantaram, né? Com aquela ilusão de que eram pessoas, de certa forma, acima do bem e do mal, e agora estão assumindo que são do mal mesmo. Né? Eu nem estou falando, mais uma vez, apenas do Sérgio Moro, que agora está enrolado. Já era para estar enrolado antes, mas não estou falando só dele. Estou falando do judiciário inteiro. O judiciário inteiro é um problema. O que dizer a polícia? Enfim, quem fala mal de polícia é quem gosta do bandido ou é bandido. Bom, quem tem medo de polícia é bandido. Eu tenho medo de polícia. Se você não tem medo de polícia, uma hora a polícia vai te dar razões para você ter medo. Né? Uma hora chega até você a razão. Isso é estatístico. Tá? Eu não estou inventando. Me desculpem por informar isso.
Não quero dar razões a ninguém para o pessimismo, né? É melhor ser realista. Vamos voltar ao texto. A autora vai dizer, olha lá, que dessa noção, a violência, ela muda, cai lá, de acordo com cultura, sociedade, a época e tal. No entanto, malgrado as diferenças, certos aspectos são da mesma maneira. Olha, eu vou chamar a atenção aqui para vocês desse termo. Nós vamos falar daqui a pouquinho a razão disso aí. Então, formando fundo comum contra o qual os valores éticos, morais se erguem. Então, aí ela vai apresentar um conceito para nós do que é violência. A violência, fundamentalmente, essencialmente, mais uma vez apareceu aqui, percebida como exercício de força física, coagir alguém a tomar uma atitude da qual não está a favor, né? Pelo contrário. Contrária aos seus interesses e desejos, ao seu corpo, sua consciência, à sua integridade física. Né? Então, dando-lhe danos, né, profundos e irreparáveis, físicos e psíquicos. Né? Então, violência é a violação da integridade, da dignidade, da consciência, da vontade, né? É te colocar para agir contra si mesmo ou aí ela vai praticamente aqui repetir isso. Violência é entendida, agora não é percebida, é entendida. É a mesma coisa. Como o uso da força física e constrangimento psíquico para obrigar alguém a agir de modo contrário à sua natureza e ao seu ser, à sua natureza e ao seu ser. O que ela está falando? E olha, nem sempre é simplesmente obrigar alguém a agir, é obrigar alguém a não agir também. Não é? Enfim, violência é violação. Aí, ó. Da integridade física e psíquica e da dignidade humana. Existe outra. Da dignidade, né, de alguém. Tá. Considerando que a humanidade dos humanos. Claro que é a humanidade dos humanos. De quem mais reside no fato de serem racionais, ao Aristóteles, dotados de vontade livre, capacidade de comunicação, vida, sociedade, capacidade de interagir com a natureza e com o tempo. Interagir com o tempo. Convenhamos, até a pedra interage com o tempo. Por que não interage com o tempo? Enfim, né? Nossa cultura. Aqui está o que interessa. Nossa cultura e sociedade nos definem como sujeitos do conhecimento e da ação. Somos sujeitos. Somos sujeitos a quê? Bom, há muitas coisas, mas aqui o sujeito não é este que está sujeito a sofrer. Ele está sujeito a agir. Ele tem de agir. Localizando a violência em tudo aquilo que reduz um sujeito à condição de objeto. Ou seja, meio. Do ponto de vista ético, somos pessoas e não podemos ser tratados como coisas. Não podemos ser manipulados como se fôssemos simples ferramentas, instrumentos, meios para que um outro alcance um fim que não nos concerne, né? E que
de acordo com esse indivíduo, provavelmente não deve mesmo conceder-nos. Enfim, é uma objetificação, uma coisificação. Né? A violência percebam, aqui a violência, nós temos aqui um segundo conceito, né? Aqui a violência adquire um caráter mais sutil. Quer dizer, o abandono. Né? Um pai que abandona um filho, ou um dono de um cachorro abandona o cachorro na rua, sei lá, qualquer forma assim, né? De se livrar, né? De algo que eventualmente não sei a troco de que não deveria ou não se desejou estar ali. Então vocês vejam, é tratar o indivíduo, e aqui no caso o cachorro, como eu disse. Afinal, o cachorro, ele, tudo bem, a gente pode dizer que ele não é exatamente um sujeito no sentido moral, né? Dotado de vontade, de intencionalidade, discernimento, essas coisas. Mas ele é um ser senciente, ele é sensível, né? E ele está ali vivo, e ele sente fome, e se o sujeito abandona o animal, é óbvio que se trata de violência. Né? Assim como assédios, diversas formas de assédio, um assédio psíquico, psicológico, né? Um bullying, um desprezo, coisas assim que... E aí, por que eu chamei a atenção de vocês, né, para esse termo? Porque, como vocês já devem ter percebido, certos aspectos, né, ou certas formas de violência ainda não são percebidos pela sociedade como um todo como violência. Né? Então, é preciso fazer com que a sociedade perceba, né, quando há uma violência que ela, né, não consegue identificar. E é exatamente por isso, por conta disso, que nós, até hoje, estamos aí com toda essa luta para fazer com que as pessoas se respeitem, com que haja não exatamente uma igualdade, né? Mas assim, que haja uma consideração, né? Como alguém disse na primeira aula, acho que foi no primeiro ano que alguém disse, uma empatia, né, com o outro. Acho que esse termo é razoável nesse caso aqui, porque, perceba, não é simplesmente um tratamento igual. O que é tratar igual, quem na verdade é diferente? Eu deveria tratar uma mulher, eventualmente uma grávida, igual a um homem? Acho que não, né? Uma pessoa idosa eu vou tratar igual a um jovem? Não, né? Percebem? Então, na verdade, é justo que as pessoas, né, possam oferecer aquilo de que são capazes e que elas recebam aquilo de que elas necessitam. E uma coisa, o tanto que elas oferecem e o tanto que elas recebem, não estão ligados uma à outra. Né? Porque o tanto que o seu braço pode fazer de trabalho não se mede pela mesma régua que o tanto que seu estômago sente fome. Percebe? Então, justo é, né, de cada um, conforme a capacidade, a cada um, conforme suas necessidades. Né? Então, estamos aí vendo que a luta, por exemplo, contra racismo, machismo,
bullying, essas coisas, não são lutas que começaram agora, né? Isso aí já tem um bocado de tempo. A bem da verdade, lá no século XIX já estava rolando um bocado de lugares e sendo discutido, né? Eu não tenho certeza se a gente avançou mais que regrediu, mas, para falar a verdade, me parece que o Brasil avançou em algumas coisas nessas áreas, né? E a maior prova disso é justamente a reação que isso causa por parte daqueles que não percebem essas formas de violência. Esses que falam aí que o Brasil ficou sem graça. Ah, ficou sem graça porque agora você não pode mais pisar na cabeça dos outros, né? Dos que estão aí na fragilidade, porque pisar na cabeça de quem está lá pisando na nossa cabeça, você não pisa, né? Tipo o Danilo Gentili, o inesquecível. Ele prefere pisar em quem já está caído no chão. Ah, não pode pisar mais, politicamente correto. Olha, eu nem sei o que significa politicamente correto. Essa expressão, para mim, é estranhíssima. Mas o fato é o seguinte, você não faz, você não age com as mulheres, com os negros, com os índios, tal como algumas poucas décadas atrás, não muitas. Porque hoje a coisa bombou, né? Quer dizer, ainda que haja muitos problemas nessas lutas, que não cabe discutir aqui, mas você não trata as mulheres tal como objeto, a mobília da casa do homem, que era exatamente o caso desde sempre. Né? O que é o casamento, se não isso? Né? Por que se casa? Tem alguém aí que quer casar? De Léo Grinalda, jogando arroz? Né? Que mais? Buquê, coisa linda. Né? Se soubesse o que significa todo esse ritual, talvez eu já não quisesse tanto mais, mas eu não vou estragar, né? O sonho de ninguém. Só vou dizer assim que lembra como eram os casamentos de antes, né? Antes de Romeu e Julieta, né? E a bem da verdade, depois de Romeu e Julieta, por um bocado de tempo também, só muito recentemente que essa coisa aí de amor surgiu, né? Ainda assim, você vai lá no cartório depois assinar as certidões e declarar a divisão dos bens, que é o que explica a coisa. Mas tudo bem, né, gente? Nós não estamos aqui para falar desses costumes antiquados, né? Nós estamos aqui só chamando atenção para o fato de que essa dimensão moral é um campo de guerra. Aqui não é lugar de formar santo ou anjo, um anjinho bonzinho. Olha, eu vou te ensinar ética, tá? E você vai aprender. Não, não é assim. Né? Aqui a gente não diz o que você vai fazer, o que se deve fazer. Como vocês viram no começo do texto, o que fazer? É isso que a gente coloca. É a questão, olha, eventualmente vai se colocar essa questão e vai perceber que na hora que for você vai colocar a questão, vai perceber que ela não é tão fácil de responder como parecia antes. Enfim. E nesse campo de guerra, né, nós temos aí esses lados na sociedade em que uns querem fazer valer universalmente determinados valores, tais como a empatia, o respeito, etc. Enquanto outros querem fazer valer universalmente a tradição. Tradição parece uma palavra bonita, né? Você fala assim, o meu time é de tradição. Ah, o restaurante lá do Zezinho, 100 anos de tradição. E é ele ainda que está lá tocando um fogão com 100 anos. Não, mais de 100. Né? Tá lá vivo. Incrível. Mas, parece muito bacana.
Mas o que é, afinal de contas, essa tradição que se quer conservar, que se quer manter, que se quer manter viva, etc. Se a gente for parar para perceber, a cultura é também um lugar do cultivo da violência, não? Da alienação, da brutalidade. E há uma razão para que seja assim ainda hoje. Né? Apesar de todo o desenvolvimento civilizatório que nós tivemos nesses, sei lá quantos mil anos aí, por que continuamos cultivando essas coisas? Né? Como é que toma, por exemplo, sei lá, aqueles rodeios em que você pega um touro e vai espetando o touro e pá, vai, esfaqueia o touro. Rinha de cachorro, de galo, isso já é proibido, mas furar touro parece que é tradição. Então pode. Coronelismo também é tradição, né? Quer dizer, na tradição, se a gente parar para perceber, há formas de, digamos, organizar a relação dos indivíduos uns com os outros que já não correspondem muito ao que nós temos hoje e que se chama assalariamento. Né? O assalariamento é aquele que te permite, a princípio, depender apenas da sua sorte de encontrar quem parasite sua força de trabalho, né? E que te retorne uma parte do valor disso para que você mantenha a sua existência ou sua sobrevivência sem continuar dependendo do coronel, do chefe da tribo e por aí vai. Quer dizer, há um grauzinho de emancipação que o capitalismo trouxe, o mercado trouxe, diante do que, né, se quer conservar por aí. É claro, não é só isso que se quer conservar. Quer se conservar também festas bonitas e tal, e tudo, e não sabemos o quê. Claro, enfim. O problema é que cultura não está aí para a gente conservar. Até porque só há cultura na medida em que nós estamos aqui, vivos, nos comunicando. É aí que a cultura está. Não é? A cultura é viva, ela é um processo, ela está acontecendo. Essa cultura que se quer conservar, ela já é uma cultura que já aconteceu, já não é exatamente a que acontece. Enfim, e a que acontece é, por ora, uma cultura em que nós precisamos fazer com que a sociedade perceba como universais determinados valores e perceba também, universalmente, que determinadas formas de agir são violentas, né? E que, por isso, são más e deve-se evitar, ou melhor, não praticar. Né? Ora, para esse último tópico. Aqui, a autora está usando alguns diferentes termos para se referir à pessoa, ao sujeito, ao indivíduo. Né? Percebam que ela diz, para que haja a conduta ética e para que haja esse campo ético, a dimensão, a própria moral, e para que haja cultura, né? Para que haja convívio, é preciso que haja um indivíduo que age conscientemente, é o agente consciente, que conhece a diferença entre bem, mal, certo, errado e blá blá blá. Aqui ela já passa a chamar o agente consciente de consciência moral. Ela está se referindo à mesma pessoa. Não só conhece as diferenças e se reconhece como capaz de avaliar, né, os atos e condutas e agir em conformidade com o que, né, convém, com o que é racional, com o que é bacana, legal, é isso aí, né, e não com o que é baixo astral, paia,
né? Que está fora do bonde. Enfim. Mais abaixo, ela vai falar em agente moral e depois sujeito moral. É a mesma pessoa. E aqui ela chama de sujeito ético ou moral. Tá? Ok. Estou chamando a atenção só para no que vocês passarem os olhos aí no texto, ficarem assim, pensando de quem afinal ela está falando agora. É de um indivíduo. Um indivíduo qualquer. Então. Esse parágrafo aí é o que dá pano para manga. Vamos lá. Está dito aí. A consciência moral, né, o indivíduo, manifesta essa consciência, né, a sua moralidade, sua índole, antes de tudo, na capacidade para deliberar diante de alternativas possíveis, né, decidindo, escolhendo uma delas antes de lançar-se na ação. Bom, no final das contas, não é simplesmente, né, deliberar diante de alternativas nas quais você reconhece essa é boa, essa não é boa, né? Porque aí você nem tem muito o que avaliar, não. Você já viu que essa é boa, essa não é, você vai fazer o que é bom, a menos que você esteja aí interessado em quebrar sua cara, né? Então vai lá, experimenta fazer o que não é bom, né? Aí você vai... Depois você vai ver que era melhor não ter escolhido isso. Enfim, qual que é o problema? É que essas alternativas, por vezes, parecem igualmente boas ou igualmente más. Né? O que fazer? Desligar as máquinas, denunciar a criança, fazer um aborto, ter o filho? O que fazer? Não sei. Você está me perguntando? Eu não sei, não. Se você quiser a minha opinião é essa. Olha, eu não tenho opinião formada sobre esse seu problema. Eu acho que você deve pensar bem na medida em que você tiver tempo, né? Que às vezes você não vai ter. E que você tenha bastante discernimento, sabedoria e sorte para escolher a melhor. Ou seja, essa é a hora de você exercer sua liberdade da forma mais autônoma possível, mais pessoal, que isso não tem jeito. Agora você... Eu não vou te falar aqui, te dar conselhos, olha, pensa nisso aqui, porque não é só nisso que você tem que pensar. E, é claro, as pessoas vão querer te ajudar. E fazendo isso, elas, de uma forma ou outra, vão te induzir. E fazendo isso, necessariamente isso é mal? Não. Às vezes alguém te chama atenção para um negócio que você não tinha percebido e, opa, né? Exerce uma boa influência. Né? De fato, nos ajuda. E por que negar isso? Né? Eu não quero sofrer influência de... Para com isso, né, só? A gente sofre influência de tudo o tempo todo e não há nada de errado nisso. Pelo contrário, quanto mais influências você, né, sofre de mais e mais lugares e coisas e etc. e tal, de preferência as melhores dentre elas, né, melhor você se torna. Mais rica a sua personalidade se torna. Mas enfim, vamos lá. Né? O sujeito, ele tem que ser, né, capaz. É bom que ele tenha uma índole bem formada, né? Alguma experiência, alguma intuição, eu não queria usar bem esse termo, mas um tato, né? Isso tudo ajuda na hora de avaliar esse tipo de coisa. Né? Como que aprende isso? É igual bicicleta. Sobe na bicicleta, caiu, esfolou o joelho e tal, então vai aprender a nadar.
tomou um caldo, quase morreu afogado. Bom, é assim, né? Não tem manual de instruções. Só tem um jeito, entra na água. E é isso. E é por isso que na juventude a gente faz muita besteira, né? Se tem alguma coisa para nos consolar é que éramos muito ignorantes, né? Ah, criancinha, bonitinho, não sei mais o que, mas é um ignorante, é um rude, né? Crianças são natureza, não é pura natureza não, mas é aquela coisa, impulsão total, né? Sem limite. E você tem que, inclusive, aprender a ensinar limites das crianças, no caso de você as ter, né? Ou tiver, eventualmente, que cuidar do sobrinho, esse tipo. Enfim. Olha lá. Esse sujeito tem capacidade de avaliar e pesar motivações pessoais, exigências da situação, consequências para si e para os outros, conformidade entre meios e fins. Aqui a autora cita, sem dar nome ao boi, o Kant, que eu tinha acabado de falar. E ele é quem diz que empregar meios imorais para alcançar fins morais é impossível. Mas tem um problema aí. Por vezes, você mente para alguém, não porque você está almejando uma vantagem pessoal, né? E você resolve usar a pessoa de sacanagem ou porque você acha que merece, enfim. Você às vezes mente para a pessoa porque acredita que isso é o que você pode fazer de melhor. Ou seja, o que torna o meio moral ou imoral? Os fins, né? Não dá para você virar e olhar para o meio, por exemplo, uma arma de fogo, e dizer isso é imoral. Alguém vai dizer, não, mas a arma de fogo é produzida para matar. Sim, é verdade. Mas por vezes você está usando ela para derrubar o governo. Melhor ainda, para derrubar o Estado. Para construir uma sociedade nova. Aí. Sem arma fica difícil, porque você tem que, né, medir forças com o aparato repressivo do Estado. Né? O exército, a polícia, etc. Enfim. Vamos deixar o Kant para lá. O Kant volta lá para frente. O que eu queria mesmo chamar a atenção é isso que eu coloquei aí no finalzinho em negrito. A consciência moral tem a obrigação de respeitar o estabelecido ou de transgredi-lo se o estabelecido for imoral ou injusto. Né? Aí tá todo mundo assim, Dan, e aí? E aí o seguinte, o que é o estabelecido? O estabelecido. Respeitar o estabelecido. Do que ela está falando aqui? Ou de transgredi-lo, quer dizer, não segui-lo. Ela está falando de normas. Se ela fosse... Se ela não estivesse, talvez, interessada em poupar o esforço de nos explicar isso que ela está falando, ela seria, né? Se ela fosse, né, resolvesse adotar a transparência naquilo que ela diz, não estou dizendo que isso tem um caráter moral nem nada, né? Enfim, ela ia ter que nos explicar como que a consciência moral tem a obrigação de respeitar a moral estabelecida. Oxe, mas como é isso? Ou de transgredi-la. Se a moral estabelecida for imoral, agora, como se diz? Freudeu. Como entender isso? Não é a moral
que nos diz o que é moral e o que não é moral, ou o que é imoral? Se a moral é que nos diz o que é justo e o que é injusto, como que a moral pode ser imoral e injusta? Como que nós temos a obrigação de transgredir a moral em nome da moral? Isso daria uma ótima questão para uma prova, hein? Pois é. Seu Leonardo. Parece um nonsense, né? Isso aí parece não fazer sentido. De algum modo parece que tem alguma coisa absurda aí. Mas lembrem-se, nós estávamos falando aí, agora há pouco, que a dimensão moral é um campo de guerra. E que há valores que caducam e que são, né, substituídos por valores, né, mais consistentes, razoáveis, universais, etc. Por aí. Isso significa que a moral nos diz o que é justo e o que é injusto, mas ela não nos diz porque tirou da cartola. De onde que a moral tira que tal coisa é justa e tal coisa é injusta? Daquilo que o Epicuro falou. O que é justo, o que é bom, o que é legal, o que é bacana, o que é claro, razoável e por aí vai, é aquilo que joga a favor da integridade física e psíquica do indivíduo e de seus laços com os outros indivíduos, né? Ou seja, da sociedade. E é assim que nós determinamos os valores. E é assim que nós determinamos o que é a moral. E é assim que nós observamos aquela moral que nós herdamos dos nossos pais, dos nossos avós, etc. E começamos a trocar algumas coisas, né? Falar, olha, isso aqui já não tem cabimento mais, né? Vocês certamente sabem aí de vários exemplos. Tal como mulheres não poderem exibir os cotovelos nas ruas. Isso era imoral. Imaginem vocês, né? Imagina você viver numa época, numa sociedade em que as mulheres não podem mostrar os cotovelos. Onde é isso? 2021, no Irã. Elas não podem mostrar nada. Né? Eu havia dito que o Brasil avançou em algumas coisas, apesar de tudo, né? E que a reação agora é, né, histérica justamente porque houve muitas conquistas. Eu me lembro quando eu estudava no primeiro grau, isso que agora se chama ensino, sei lá, fundamental, e depois segundo grau, que agora é o ensino médio. E, na verdade, esses termos são novos. Não me chamem de velho. Enfim, homem, os meninos, chegando de brinco na sala de aula, a orelha dele era arrancada. Né? Assim, bullying era o mínimo que ia rolar. Né? Era humilhação brutal mesmo. Mulher beijando mulher, nossa! Homem beijando homem, nossa senhora, escândalo. Hoje, não tem dessa. Se o menino chega na sala de aula ou em qualquer lugar com um brinco, ou com cabelo comprido, pulseira, sei lá o quê, ninguém vai virar para ele, e como se tivesse direito a fazer isso, né? Virar para ele, e aí, ô coisinha, né? Ah, você paga minhas contas? Que está aí cobrando, sei lá, tá me cobrando o quê? Não é engraçado isso? Os indivíduos acham que tem direito de sair aí
chamando as pessoas de qualquer coisa como se pagasse as contas, né, das pessoas. Percebem que, além de violência, é folga pra caralho. Não é só desrespeito, assim, é um ódio ao respeito. É pior que desrespeito. Enfim, isso me fez, alguns anos atrás, dizer, em sala de aula, e eu acho que eu vou continuar dizendo isso por algum tempo. Talvez não muito. Não sei. Que das duas, uma. Ou, no Brasil, os homens passam a usar saia e batom, ou as mulheres vão passar a usar burca. Do que eu estou falando? De que ou nós avançamos, ou nós vamos para trás. E quando a gente vai para trás, não é só a mulher que vai usar burca, né? Porque, assim, claro, ser mulher no Irã deve ser ser mulher já é uma experiência difícil. É uma merda ser mulher, não é? Mulherada. É uma merda. É difícil, é doído, e ainda tem que aguentar, né, machismo, patriarcalismo, essas merdas que tem aí. De gente que não respeita nem a própria mãe, porque se não respeita as mulheres, é porque não respeita a própria mãe. Enfim. Mas, como um aviso, né, aos homens, não é só ser mulher no Irã, que é ruim, ser homem lá também é bem menos ruim, mas bem mais do que no Brasil hoje. Então, pessoal, o negócio é o seguinte, ou a gente chega num ponto em que eu estou a fim de pintar minhas unhas, tem até uma foto no Facebook, depois eu mostro para vocês. Né? Por quê? Porque eu estou afim, ué. Isso diz respeito a qualquer coisa que os outros possam vir me cobrar? Não, né? Isso só diz respeito ao eu quis, e daí? Passar batom, pintar a cara, sei lá, qualquer coisa. Usar saia, e daí? Né? Tô afim. Foda-se. Ou a gente chega num ponto desses, e é claro, chegar num ponto desses significa vencer o machismo, né? Porque esse negócio aí de homem não usar batom nem saia é porque o machismo tá, nos homens também, né? Os otários acham que é só a mulher que está sofrendo, óbvio que ela sofre mais, né? Mas homem não chora, aquela coisa, né? Você engole seu choro aí porque você é homem. Que babaquice, né? Como a nossa sociedade é babaca. Puta que pariu. Que merda. Mas avançou. Incrível. E é o tal negócio. Ou a gente avança mais, ou não tem essa de ficar parado, não. A gente volta para trás. E vai ser uma grandíssima merda. E o pior de tudo é que, por vezes, eu tenho a impressão de que os indícios não são muito favoráveis, né? E nós não vamos ficar especulando sobre isso aqui. Eu queria só que vocês entendessem o seguinte. A moral estabelecida, ela é estabelecida não por ela mesma, mas por nós, né? Somos nós que dizemos o que é bom e o que não é bom. Somos nós que erguemos a moral e dizemos o que é moral e o que é imoral, né? E nós dizemos isso uns para os outros, de modo que a gente entre num acordo, né? E uma vez que entramos nesse acordo, nós podemos avançar, né? Sem nos preocuparmos se, né, nossa integridade realmente está assim, numa situação em que a gente pode ficar tranquilo, né? Percebem? No final das contas, é isso. Portanto, os indivíduos têm a obrigação. E olha, é uma obrigação que eles dão a si mesmo. Ninguém vai virar para você e falar, você vai desrespeitar não sei o quê. Não, você vai falar para você antes de tudo. Eventualmente alguém vai te falar o contrário. Não, você vai ter que respeitar, tem que usar burca. Você vai virar, usar burca? Não vou mesmo. E aí não usa, né?
Então, quando o outro está lá querendo te obrigar, é te obrigar, eventualmente, aquilo que vai de contra, né, o que você já avaliou como, né, valoroso ou não. Né? Convenhamos, usar burca não me parece muito valoroso. Claro, se você perguntar para a iraniana, ela vai dizer, isso é a nossa cultura. Nós usamos burca porque queremos. Você espera que ela dissesse o quê, afinal? Né? Socorro! Porque você que vai lá socorrer ela, você não vai, né? Então, ela não vai falar para você, ó, SOS aqui, ó, no código Morse, enquanto está lá elogiando a burca. Né? Ela não vai fazer isso, porque sabe que você não vai lá salvar ela. E ela sabe que, né, se não, né, passar a impressão de que aquilo ali, né, é um cultivo, né, universal da sociedade persa, aí ela pode ter problemas mais tarde, chegando em casa, ou então, chegando em casa nada, porque ela não sai de casa. O dono dela chegar em casa. É a moral deles? É. É uma merda? É. É uma merda. A nossa também é, mas a deles é pior que a nossa. Ah, não posso criticar a moral dos outros porque, né, não compartilho dos mesmos critérios, das mesmas vivências. Foda-se! Né, minha gente? Eu tenho um critério que está muito além da cultura e da vivência e da imaginação das pessoas. Qual é? A integridade do corpo e da cabeça das pessoas e da relação delas com outras pessoas. O Epicuro, quem falou? Não, o fato de ter sido Epicuro ter falado não diz nada. Né? Eu só estou lembrando que o Epicuro já tinha percebido lá no século qual? 4 antes de Cristo. Olha, tem outro critério. A gente não pode condenar como violência esse negócio de obrigar as mulheres a usarem burca, ou, quem sabe, talvez aquilo que ainda é cultura na Nigéria, eu não sei se ainda é na Nigéria, em algum canto ali ao redor, certamente ainda é, né? Porque ali ao redor a situação por vezes é ainda pior que na Nigéria. Do que eu estou falando? De um costume de você castrar as mulheres quando elas chegam à adolescência. Como assim castrar? Cortar o clitóris delas com pedra. Hoje deve ser um pouco mais sofisticado, usando, sei lá, uma gilete. Né? Mas o fato é o seguinte, eles cortam, daí costuram, para deixar o órgão atender apenas a fins reprodutivos. A mulher não tem nenhum prazer. Não? E não vai ter, porque ela foi amputada. Não? Ali onde ela tinha, né, todos os seus órgãos sensitivos, vamos dizer assim. Isso não é violência? Isso é violência. Ah, é da cultura dos outros. A cultura dos outros é violenta. É mais do que a nossa? Em algumas coisas, por exemplo, essa, muito mais. É bárbara. Ah, você está chamando de barbárie porque a África... Não, minha gente. A África foi conquistada, né? Inclusive porque a África está em guerra civil desde sempre. Então, quando chega um invasor, encontra o povo dividido e conquista, né? E conquistou. E a África... E olha, eu nem estou falando que a situação é diferente em outros lugares. Onde que não há guerra civil? Né? Olha o caso aqui dos índios. No Brasil, na América Latina inteira. Né? Ou na Europa mesmo. Né? Você pega lá o País Basco, os catalães, ou então pega lá o sérvio, o croata, né? O bósnio. Vai lá chamar de europeu ou iugoslavo. Vai lá chamar o cara de iugoslavo. Chama o basco lá de espanhol. Né? Chama o grego de grego para você ver, se você não leva um tabefe na sua cara. Né? Ah, mas não são gregos? Não, não são gregos. Quem inventou esse negócio de grego? Foram os romanos.
Isso é um bullying. Na verdade, os gregos também faziam antes da polis cair, né? E aí o protagonismo para passar para Roma, né? Aí Roma foi lá e saqueou tudo. O que, aliás, não foi de todo mal, porque graças a isso o helenismo chegou até nós. Né? Os macedônios vieram primeiro, mas aí Roma tomou conta. Enfim, né? A guerra está por todos os lados. E, claro, povo belicoso. E o nosso é um bocado também, apesar de parecer manso. É manso com quem não deve. Mas, enfim, povo belicoso, assim, não tem muito, assim, muita dedicação, né, a pensar os valores, né, a se deter em perceber as nuances do que é violência, etc. E tal. Então, por que eu não posso dizer que a cultura X é violenta e que aquilo deve mudar? Ah, porque eu não sou nigeriano. Ah, você não pode falar da luta contra o racismo porque você é branco. Você não pode falar de feminismo porque você é homem. Olha, eu falo português, que nem as mulheres e os negros, né? Eu compreendo o que é sofrer como uma mulher e como um negro sem precisar ser mulher e negro. Por quê? Porque eu entendo a língua que eles falam. Né? É simples assim. Eu não preciso, percebe? Da vivência. Até porque a vivência, ela está encerrada no indivíduo. Você, de fato, não comunica ao outro indivíduo aquilo que é só seu. Né? Ah, mas o outro indivíduo é negro também. Não interessa, ele é outro indivíduo. Né? Então, esse papo de vivência, isso aí tem outro nome, censura. Esse papo de vivência é para fazer com que você cale sua boca. Quando, né, a autoridade no assunto, que tem um lugar de fala e etc. e tal, julgar, né, conveniente. E é assim que esse papo de vivência parece emancipador, mas não é o contrário. Né? E é justamente pela linguagem e pela comunicação, né, que nós podemos ter empatia e podemos erguer, né, valores. O valor, o que é o valor? É aquilo que nós estamos dizendo que convém, que é bacana, que é legal, que deve rolar, ué, que nós queremos. Não é? Ah, eu não quero. Ah, e o que você quer? Nem sabe o que quer. Né? A bem da verdade, conheça-te a ti mesmo é um ditado antigo que, engraçado, quanto mais passa o tempo, mais atual fica. Né? De algum modo, a gente vai voltar a falar disso depois. De algum modo, à medida em que os indivíduos desconhecem os seus próprios interesses, eles se tornam também ligeiramente incapazes, né, de exercer a sensibilidade e a inteligência para discernir as coisas. Né? É um sinal dos tempos. Né? Nós estamos aqui no restolho do século XX, o mais brutal da história humana. Sem sombra de dúvidas. Né? É o grande progresso da decadência, né? E a grande decadência do progresso tornados reais. E cá estamos no que veio depois. Né? O que nós vamos fazer disso que foi feito de nós? Eis a questão. E como diz a nossa autora, temos a obrigação de respeitar o estabelecido, na medida em que esse estabelecido for razoável, e de transgredir o estabelecido na medida em que ele não for. O sujeito que reconhece que o estabelecido é imoral, mas não transgride essa imoralidade, ou ele é um covarde,
ou ele é um impotente, ou ele é as duas coisas, né? Uma alimentando a outra. Essas coisas, essa obrigação de respeitar a moral estabelecida. Nós vamos falar rapidinho sobre isso, ou talvez não tão rapidinho sobre isso, na aula que vem, quando a gente vai fechar o texto. Aqui, a moral estabelecida pela sociedade é a moral que você estabelece para ela e para você também. Parece estranho, né? Que o padrão de conduta em que te padronizaram seja o padrão que você se enquadra e enquadra os outros. Mas como assim? Eu não escolhi isso. Vamos falar disso na aula que vem. Pareceu um pouco confuso, talvez, né, Leonardo? Essa coisa ali. Confuso ou, digamos assim, dialético. Esse negócio aí de moral, transgredir a moral e moral. A coisa não para aí, não. Tá? Nós vamos continuar e vamos terminar a aula que vem. Tá combinado, pessoal? Sextou? Não ouvi ninguém falar que sextou. Eu acho que não sextou. Deve ser quinta-feira. Deve ser. De modo que a gente pode continuar, né? Que tem alguém me chamando de beleza. Só mesmo. Sextou. Valeu, Daniele. Sexta de carnaval. Ora, o meu carnaval é aqui. Olha, vocês não estão vendo, não? Tem a rua inteira para fazer um carnaval. Olha que maravilha. Já tem uma bebidinha que pisca. Só que ela está aqui, aparecendo. Suco de laranja. O pessoal chega de bobagem. Bobagem a gente fala quando para de gravar. Portanto, vamos parar de gravar. Um ótimo carnaval para vocês. A propósito, eu tenho que saber se vai ter aula nos próximos dias. Mas estou achando que não era para ter essa, e se teve, é porque vai ter. Pessoal, eu vou me informar. A gente se vê aí depois do carnaval, né? De qualquer jeito. Vai ser dia 26. Agradeço a atenção, a disponibilidade.